Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é sobre o Judiciário Brasileiro. Troca de turma de Fux dá força para Cássio no Supremo. O ministro é visto como um pêndulo e pode ter votos decisivos em meio a colegiado dominado nos últimos anos por Gilmar Mendes. E segunda turma terá maioria de ministros aliados, ou melhor, alinhados a teses bolsonaristas, ao contrário da primeira. E essa mudança cria impasse sobre recursos de Bolsonaro e relatoria de Lava Jato. E outros destaques também sobre este mesmo assunto é que Messias liderou greve contra a gestão de Dias Toffoli, de quem poderá agora ser colega no Supremo Tribunal Federal. E cotado ao Supremo, Jorge Messias se diz tranquilo e repete que tudo tem o seu tempo. Agora, também sobre política, Gleisi avisa Mota de que não pagará R$1 bilhão de emendas de congressistas por problemas com o Tribunal de Contas da União. Falando também sobre a guerra comercial, Lula diz não ter tema vetado na reunião com Trump, que falará de tarifas e sanções ao Supremo. Lembrando que o presidente brasileiro viaja para a Malásia neste domingo, onde participará de cúpula do Sudeste Asiático. Falando agora sobre este carrossel de imagens na editoria de esportes, Flaco Lopes lamenta chance perdida em derrota do Palmeiras para a LDU em Quito, na semi da Libertadores. E agora, o clube tenta reverter resultado em casa. Isso porque Palmeiras leva 3 no primeiro tempo. Perdeu da LDU fora e se complica nas semifinais da Libertadores. Agora, nesta imagem, temos aqui um destaque para mudanças climáticas. Veja as incríveis imagens de leões que abandonaram o deserto para caçar na praia após a espécie ser dizimada por seca. No próximo assunto, temos aqui uma operação que aconteceu lá em São Paulo, que diz o seguinte: a operação conjunta mira planos do PCC para matar autoridades de São Paulo. E a facção também se organizava para assassinar responsável por presídios no oeste do estado. Sobre Pernambuco, João Campos turbina a gestão de olho na eleição para governador antes de vice assumir no Recife. Aliados de Raquel Lira, não está descartado na segunda vaga ao Senado pela chapa do PSB. E um outro destaque: promotoria denuncia deputado Lucas Bove e solicita prisão por descumprir medidas protetivas. Agora, por outro lado, o político de São Paulo diz que se você for mulher, a sua palavra vale mais que ações. Sobre ditadura militar, antissemitismo foi marca da ditadura e de chefe do DOI-CODE, em que Herzog, judeu, foi morto. O comandante do complexo repressivo, em 1975, discriminou judeus em linha com o regime. Um próximo destaque: emissões de passaportes podem ser suspensas em novembro por falta de verba, afirma a Polícia Federal. A corporação afirma que comprometeu 95% do orçamento disponível e pede mais 97,5 milhões de reais. Agora sobre os Estados Unidos. Trump interrompe negociações com o Canadá após o país divulgar vídeo de Reagan crítico a tarifas. E o americano avança com rapidez em sua campanha para dominar a mídia do país. Já na sessão Pare e para Ler de hoje, é sobre a violência. O livro conta a vida de traficantes que nasceram em berço de ouro. E o jornalista Bruno Abud mostra em livro como os oriundos da elite que participam do crime costumam escapar de consequências legais. Nas matérias especiais, temos aqui
Primeiro destaque para os estudantes, que inteligência artificial da Folha sugere os assuntos e corrige os textos em ensaio para a redação do Enem. E a autocrítica pode acabar com seu desempenho, diz psicóloga Aline Wolff no curso Casa Folha. No caderno Todas, temos um assunto para educação. Quem tirar licença maternidade será penalizada na distribuição de aulas em São Paulo em 2026. Nos assuntos sobre economia, temos aqui a primeira matéria. Conheça os sinais de que mercado de IA pode ser uma bolha prestes a estourar. Também temos aqui outro destaque, que a Google vai fornecer 1 milhão de chips de inteligência artificial à Anthropic em acordo bilionário. E tarifas de Trump podem deixar Estados Unidos sem enfeites de Natal. Sobre o imposto de renda, temos aqui a notícia que a Receita abre nesta sexta consulta a lote da malha final do IR. O pagamento contempla quem regularizou pendências ou transmitiu fora do prazo. E sobre o mercado imobiliário, Caixa aceitará fotos de antes e depois para financiar a reforma de casa. O programa vai liberar financiamentos de no mínimo R$ 5.000 a partir de 3 de novembro. O Folha de São Paulo também nos traz aqui um assunto sobre as Forças Armadas. Aqui diz que o governo federal fecha acordo com o Exército para retomar a área de 40 bilhões de reais em Brasília. Esse acordo prevê que militares terão cerca de 3 bilhões para a construção de escola e hospital. Já no caderno de cotidiano, Justiça nega pedido de Coco Bambu para proibir rival de vender camarão internacional. A rede acusa o restaurante Recanto Fábio de copiar nome, visual e também ingredientes de prato. Um outro assunto: em nenhum lugar do mundo você está segura, afirma a brasileira que foi agredida sexualmente em Paris. A Jordana Dias foi atacada por um homem ainda não identificado dentro de um trem na França. Agora, o próximo destaque é sobre o Ministério da Justiça. Aqui diz que parlamentares e secretários de Segurança Pública criticam a falta de diálogo em PL antifacção. Essa proposta foi encaminhada por Lewandowski, ministro da Justiça, à Casa Civil, na última quarta-feira. Em um caso que aconteceu no interior de São Paulo, a polícia apreende 10 milhões de reais em drogas escondidas em caminhão e o motorista foi preso. E procurada, a defesa do condutor afirma que somente se manifestará nos autos. Agora, nos assuntos internacionais desta manhã, primeiro destaque é para Equador. Daniel Noboa diz que foi alvo de tentativa de envenenamento. E na Argentina, Milei ignora crises na campanha e tenta mostrar otimismo antes de eleição para o Congresso. Na editoria Ambiente, temos aqui mais uma vez um destaque para o evento da COP30. Aqui diz que a COP precisa focar combustíveis fósseis, não as florestas, diz líder do Comitê Científico da Cúpula. E setor privado concentra eventos pré-COP30 em São Paulo e reduz ações lá em Belém. Já no caderno de ciência, múmias de dinossauros revelam inéditos cascos nas patas. É a primeira vez que se registra esse tipo de estrutura nesses animais, afirma o paleontólogo. Já na seção de cultura, na editoria de cultura, temos aqui um texto que é uma análise crítica de Inácio Araújo. Ele escreve que Casa de Diamante é filme aborrecido e que faz uso de truques baratos. O próximo assunto, Um Defeito de Cor, terá sua primeira edição internacional em 2026 e a obra será lançada em Portugal. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira, temos aqui
o Sextou, que é o guia semanal. Temos um primeiro destaque para a exposição sobre Brasil das Múltiplas Faces. Mostra com 158 obras de 150 artistas brasileiros, inaugura o espaço chamado Milu Vilela do Itaú Cultural, como a gente pode observar aqui nesta fotografia. Também temos aqui uma dica de paladar, onde matar aquela fome fora de hora. Sobre cinema, Frankenstein, de Del Toro, é conto sobre a tirania. E uma dica também sobre passeio, que a exposição imersiva recria naufrágio do Titanic, isso lá em São Paulo. Já a manchete de hoje é na editoria de economia. Aqui diz que fisco e setor produtivo fazem pressão por lei do devedor contumaz. Mota diz que vai pautar urgência na Câmara. Representantes do setor produtivo e a Receita Federal se uniram em defesa do projeto de lei que pune devedores contumazes de impostos. Aprovado no Senado em 2 de setembro, o texto está parado na Câmara e foi lembrado pelo secretário da Receita, o Robinson Barreirinhas. E ontem, quinta-feira, 8 frentes parlamentares lançaram um manifesto. Abre aspas. Estima-se que o Brasil tenha hoje cerca de 1,2 mil CNPJs classificados como devedores contumazes, acumulando mais de 200 bilhões em dívidas. Fecha aspas, afirma esse documento. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse à coluna do Estadão que vai pautar urgência da proposta. Inclusive, o secretário da Receita, que é o Robinson Barreirinhas, afirma o seguinte: não estamos falando de contribuintes, mas de bandidos. Um outro destaque também nesta mesma editoria, agora falando sobre os cofres públicos. Governadores terão recorde de recursos em caixa no ano eleitoral. Em 2022, governadores tinham por volta de 100 bilhões em caixa. Agora, acumulam 245 bilhões, segundo o Banco Central. Transferências da União, royalties do petróleo e economia com reformas explicam esse superávit. E 47,6 bilhões de reais era o total de recursos disponíveis no caixa dos estados em 2019, antes da pandemia. Um próximo assunto é da editoria internacional. Trump promete ação terrestre em breve contra cartéis, sem citar a Venezuela. O norte-americano afirma que não precisará de autorização do Congresso para declarar guerra ao crime organizado. E ataques a barcos já mataram 37 pessoas. Agora, sobre o Oriente Médio, Estados Unidos cogitam fim de apoio se Israel avançar em plano de anexar Cisjordânia. O parlamento local aprova moções para tomar território palestino. E vice dos Estados Unidos classifica essa manobra de estúpida. E Rubio vê risco ao plano de cessar fogo. Agora, também temos aqui alguns destaques sobre a invasão da Ucrânia, que Putin responde às sanções e diz que Rússia não irá se dobrar. Na editoria de saúde, temos aqui um assunto que trata do álcool na adolescência. Meninas bebem com maior frequência e eles ingerem mais. Sobre esporte, irreconhecível, Palmeiras perde por 3-0 para a LDU. E sobre fraude em apostas, operação do FBI prende jogador e treinador da NBA por manipulação. 7 em cada 10 imóveis de São Paulo vão ter valor venal elevado em até 20%. Percentual será repassado em parcelas ao IPTU, com teto de 10% ao ano, e a imóveis com 91% de valorização. E por último, temos aqui um destaque para a administração no caderno de Economia e Negócios. Lobby
por penduricalhos e ausência do governo, travam reforma. Proposta de reforma administrativa não tem número mínimo de assinaturas para tramitar na Câmara. Agora, no Jornal Globo, desta sexta-feira, temos aqui mais uma vez um assunto para a economia. Novas exceções elevaram gastos fora da meta fiscal a 150 bilhões de reais. Especialistas criticam mudanças que permitem aumento de despesas e afetam o plano de reequilíbrio das contas públicas. Com mais uma exceção à meta fiscal, prestes a ser aprovada pelo Congresso, o governo Lula poderá atingir no próximo ano 157 bilhões em despesas realizadas fora da regra que busca garantir o equilíbrio das contas públicas. A exclusão mais recente foi aprovada esta semana pelo Senado, permitindo que o governo invista anualmente 5 bilhões nas Forças Armadas e agora vai ser analisada pela Câmara. E para se ter ideia da dimensão dos gastos, o total de recursos fora da meta seria suficiente para pagar um ano de Bolsa Família. Agora, o próximo assunto para o Rio de Janeiro é a pergunta: o Maracanã pode ter dono? Uma comissão da Assembleia Legislativa do Rio incluiu o Maracanã, que é o quinto destino turístico mais procurado do país, na lista de imóveis que poderão ser vendidos para reduzir o déficit do governo do estado, que chegará a 19 bilhões em 2026. E sobre diplomacia, há 3 dias de encontro com Trump, Lula defende comércio sem dólar. Em reunião com o líder da Indonésia, o brasileiro sugeriu que países usem suas moedas próprias em negociações. Um outro assunto também em destaque na capa do Jornal Globo é uma entrevista que aconteceu com o prefeito de Joanesburgo, lá na África do Sul, o Dada Moreiro. Ele afirma que a ação climática pode impulsionar metas de justiça social. E ele também detalha o elogiado projeto de geração de energia em assentamentos. A entrevista é a primeira de série sobre medidas exemplares de sustentabilidade pelo mundo. Um outro destaque é sobre educação, que novas regras para a medicina dividem faculdades privadas. Instituições particulares alegam que a nova norma do Ministério da Educação para abrir cursos favorece comunitárias, como a PUC-Rio. E sobre escândalo de apostas, brasileiro assume o time da NBA. Investigação do FBI sobre manipulação de jogos afastou o treinador do Portland e o auxiliar Thiago Splitter herdou o cargo interinamente, tornando-se o primeiro brasileiro nessa função na liga. E jogador do Miami também foi alvo da operação. Também temos um destaque para a segurança. Aqui diz que um novo sensor usa a inteligência artificial para medir glicose. Aparelho lançado ontem no Brasil pode prever quedas ou picos de açúcar no sangue. Agora temos aqui esta imagem que fala de uma celebração histórica entre duas igrejas. Na Capela Sistina, na Capela Sistina, o Papa Leão XIV e o rei Charles III protagonizaram um momento histórico. Pela primeira vez, o monarca britânico rezou ao lado de um pontífice católico desde que o rei inglês Henrique VIII rompeu com a Santa Sé há 500 anos, criando a Igreja Anglicana, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia em destaque. Agora, um outro assunto na editora internacional fala sobre reconhecimento. ONU chega aos 80 desgastada, porém ainda fundamental. Guerras e crise climática têm minado o papel da instituição, que ainda se mostra indispensável como palco de diálogos e na resposta humanitária.
Agora temos aqui também um destaque na capa do Globo, que Trump sugere que vai agir por terra contra cartéis. Após série de ataques a barcos de supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico, o presidente norte-americano disse ontem que os criminosos que enviam drogas para os Estados Unidos por terra serão os próximos alvos. Agora, enquanto isso, Flávio pede que os Estados Unidos ataquem barcos com drogas no Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro fez esse comentário ao republicar uma publicação de secretário de Guerra dos Estados Unidos sobre Venezuela. E por último, falando sobre as eleições do próximo ano, Lula afirma que tentará o seu 4º mandato. Em visita oficial à Indonésia e a 4 dias de completar 80 anos de idade, o presidente reiterou que será candidato em 2026. E ele vem enfatizando discurso e medidas de apelo eleitoral, como programas direcionados à classe média. Agora, na capa do Correio, temos aqui este destaque: uma lança no meu coração. Orações e lágrimas marcaram a missa de 7º dia de Isaac Vilhena, que foi o jovem morto durante um assalto que aconteceu na Asa Sul. Abre aspas, por onde passava, Isaac levava alegria. Fecha aspas, afirmou Jane Vilhena, que é a mãe do adolescente de 16 anos, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Ela afirma que quando chegou no local onde ele foi atacado pelos menores de idade, senti como se fosse uma lança atravessando o meu coração, desabafou a mãe do jovem. Agora, mudando de assunto, o jornal Correio Brasiliense traz uma entrevista com o Pedro Paulo. Ele afirma que a reforma vai mexer com vespeiros do servidor. Relator do projeto que prevê mudanças na estrutura administrativa do Estado brasileiro, o deputado do Rio de Janeiro deve mexer em alguns vespeiros do funcionalismo. E durante a entrevista, Pedro Paulo afirma que temas como avaliação contínua de desempenho, progressão mais longa de carreiras e redução do teletrabalho serão discutidos. Ele afirmou que vai propor a ampliação do Enem dos concursos. E falando ainda sobre política, PT recorre de blindagem. O arquivamento do processo do deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara gerou críticas por parte dos governistas e especialistas veem crise ética. E mais outro assunto sobre o tráfico, Trump quer ação por terra. O presidente dos Estados Unidos anuncia que em breve iniciará operações terrestres contra cartéis. Ele afirmou que simplesmente vamos matar quem tentar trazer drogas. E Leão XIV e Charles rezam no Vaticano. E presidente da CPMI do INSS rebate ministro. Na editoria de saúde, doenças do envelhecer. Em entrevista, a neurologista Luciana Barbosa orientou como identificar sinais do Alzheimer e adiantou os avanços no diagnóstico e tratamento dessa doença. Agora temos aqui alguns destaques do caderno Divirta-se Mais. Primeiro é sobre música, Uma Noite Raiz com Lauana. A cantora leva ao Mané Garrincha uma noite de sertanejo neste sábado. E o fim de semana tem também Rubel nos Bancários, Toninho Horta no Clube do Choro e The Wailers no Minas. Sobre gastronomia, da Itália a Brasília, capital vive uma paixão pelas massas. E no cinema, Maurício de Souza, o desenhista pai de Mônica, virou filme. E sobre arte, atriz, bailarina e equilibrista, Tina Carvalho é a estrela da peça A Domadora de Bicicletas no Sesc Silvio Barbato. Sobre esportes, a LDU domina o Palmeiras. No primeiro jogo da semifinal da Libertadores, na altitude de Quito,
time equatoriano faz o primeiro tempo de gala e vence os paulistas por 3-0. E o duelo de volta será na próxima quinta-feira, em São Paulo. E por último, sobre o meio ambiente, temos aqui o Santuário Ameaçado. Na última reportagem da série Terra do Meio, do Rio+20 à COP30, ribeirinhos mostram como a herança do seringueiro Chico Mendes está sendo destruída. Fauna e flora sofrem agressões. E em muitos pontos da reserva extrativista, Riozinho do Anfrísio, que possui diversos acessos pelos municípios Rurópolis e Trairão, a mineração ilegal contamina as águas. E além disso, o roubo de madeira e o desmatamento, assim como as invasões, colocam também em risco a vida desses moradores. A realização de operações de repressão, ainda que necessárias, trazem medo aos moradores da região, que são ameaçados por bandidos. Já na capa do jornal Cearense O Povo, na manhã desta sexta-feira, temos aqui a manchete falando sobre golpe. A operação contra falsos advogados resulta em 5 prisões no Ceará. A ação da Polícia Civil de Santa Catarina é realizada também no Rio de Janeiro. E suspeitos, conforme a investigação, solicitavam pagamento de taxas e custas processuais para a suposta liberação de valores em ações judiciais. Um outro assunto no Caderno de Cidades é sobre o furto de cabos elétricos. Até setembro deste ano, Ceará soma furto de mais de 161 quilômetros de cabo de energia. Enel lança projeto com nanotecnologia a fim de combater ações. Também temos aqui uma reportagem: produtos de higiene e limpeza encarecem 24,6% em outubro. Pesquisa do Procon, com análise da Central de Dados O Povo Mais, mostra que as principais altas no mês foram dos produtos fio dental, 100 metros, além também do talco para bebê e da esponja de aço. Sobre esportes, temos aqui um destaque que a Federação Cearense de Futebol apresenta nova fórmula e sorteia grupos do Cearense 2026. No caderno Comes e Bebes, gastronomia e arquitetura se conectam em restaurantes da Casa Cor Ceará 2025. Na economia, aqui diz que sem licença do IBAMA, Transnordestina cancela a operação teste da ferrovia. E na política, presidente Lula confirma que tentará a reeleição em 2026. Agora, temos aqui um destaque para o jornal Valor Econômico desta sexta. Temos aqui o primeiro assunto no alto da capa, que é para a moda. A Ana Isabel de Carvalho Pinto abre veículo de investimentos, impulsiona jovens talentos do setor. E sobre vinhos, antes vista como uva rústica e difícil, Baga se torna via para a expressão autêntica da bairrada. Agora, a manchete de hoje trata da conjuntura. Com produtividade fraca, aumento do emprego impulsiona a renda per capita. Salto da ocupação respondeu por quase 70% da alta em quase 5 anos. Sem ganhos de eficiência, será difícil o rendimento avançar daqui para frente. E meta fiscal exige esforço de pelo menos 27 bilhões de reais, diz a Instituição Fiscal Independente, IFI. A instituição, que é um órgão de monitoramento das contas públicas ligado ao Senado, calcula que o governo precisa de um esforço fiscal de 27,1 bilhões de reais até dezembro para alcançar o limite inferior da meta de 2025, ou seja, um déficit primário, excluído o pagamento de juros da dívida pública, de 0,25%
do Produto Interno Bruto, o PIB. E para chegar ao centro da meta, que é o déficit zero, seriam necessários 58,1 bilhões de reais de outubro a dezembro. A perda de eficácia da medida provisória do IOF e o déficit das estatais pioram o quadro. Aqui diz que no mês passado, a arrecadação federal de tributos teve um aumento real, descontada a inflação, de 1,43% em relação a setembro de 2024, para 216,7 bilhões, que é um novo recorde para o período, e no ano chegou a 2,105 trilhões de reais, que é uma alta de 3,49%. Agora, sobre política, lá da Argentina, eleição definirá a segunda metade do governo Milei. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta neste domingo o maior teste político desde que chegou ao poder, com eleições legislativas que, além de renovar parte do Congresso, definirão sua capacidade de avançar com as reformas econômicas nos próximos 2 anos de mandato. Metade da Câmara, que corresponde a 127 assentos, e 1/3 do Senado, com 24 assentos, serão renovados. A vantagem de Milei é que seu partido, a LLA, tem poucas cadeiras em disputa, 8 na Câmara e nenhuma no Senado. A meta mínima é conquistar uma minoria de bloqueio, equivalente a 1/3 da Câmara, suficiente para impedir que a oposição reverta os seus vetos. E esse caráter decisivo da votação converteu o processo em uma espécie de plebiscito sobre a aprovação das duras medidas adotadas por Milei até agora. E já nesta imagem, temos aqui a atriz Ingrid Guimarães, em entrevista ao Valor Econômico. Aqui diz que a recordista de bilheteria no cinema, a Ingrid Guimarães, discute o etarismo em seu novo filme. Reclama da falta de premiação para comédias e quer falar também sobre mulheres hiperfocadas. Ela afirmou o seguinte: nós, as 50 mais, podemos ser bonitas, sexys e bem vestidas. O mercado publicitário precisa entender que nós consumimos muito. Agora, um outro assunto da editoria internacional: petróleo sobe 5% após sanção dos Estados Unidos à Rússia. Os preços do petróleo dispararam no mercado internacional após os Estados Unidos anunciarem sanções às 2 maiores petroleiras da Rússia, a Rosneft e Lukoil. Refinarias de Índia e China já suspenderam grande parte de suas importações do óleo russo. O petróleo do tipo Brent, referência mundial, subiu 5,4%, cotado a 65 dólares por barril. Isso impulsionou os papéis de empresas de óleo e gás, ajudando a puxar o desempenho do Ibovespa e também dos principais índices de Wall Street. As ações preferenciais da Petrobras registraram alta de 1,14%. James Haley, da Capital Markets, diz que as sanções à Rússia podem ser suficientes para levar o mercado global de petróleo a um déficit, a depender de quanto tempo as restrições vão permanecer em vigor. Também temos aqui um assunto na capa do Valor Econômico sobre o evento COP30, Amazônia. Aqui diz que as discussões sobre a adaptação climática no âmbito da Conferência do Clima precisam levar a ações concretas a partir das demandas de cada região. A posição foi defendida por especialistas durante o evento Resiliência Climática, o desafio da adaptação às mudanças do clima, que foi realizado ontem pelo Valor, o Globo e Rádio CBN, no Rio de Janeiro. Também na economia, taxa fixa em assessoria de investimento ganha adesão. E Trump sugere ação por terra contra cartéis em breve. O presidente Donald Trump disse ontem que haverá em breve
uma operação em terra contra cartéis em sua campanha para interromper o fluxo de drogas da Venezuela para os Estados Unidos. Foi uma das indicações mais claras até o momento de que os Estados Unidos se preparam para ampliar esses ataques que têm se limitado a alvos no mar, em águas internacionais. E falando a repórteres na Casa Branca, Trump sugeriu repetidamente que poderia ordenar aos militares que intensificassem os ataques, atingindo a infraestrutura de cartéis em território venezuelano. Agora sobre marketing. Em meio à concorrência acirrada no varejo de farmácias, o grupo DPS usou o aniversário de 132 anos da rede Drogarias Pacheco e 82 anos da Drogaria São Paulo para quintuplicar o investimento em marketing no mês de setembro, o que levou a um aumento de 12% no fluxo de clientes nas lojas. E o CEO Marcos Colares, este que está em destaque na capa, afirmou que é um momento de transformação da empresa. Agora, ainda no valor econômico, temos aqui um destaque. É uma análise de Maria Cristina Fernandes e ela escreve o seguinte: Revolução de Dino para fiscalizar emendas terá capilaridade e campanha publicitária. Efetividade das medidas propostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal ainda tem longa jornada pela frente. E Dino diz que houve avanços no controle das emendas, afirma que fizemos uma revolução francesa. E primeira ação por desvio de emendas entra em fase final. Sobre o Legislativo, Câmara deve votar parte de medidas que compensam medida provisória do IOF na próxima semana. Essa previsão foi confirmada pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Também na política, temos aqui a matéria em destaque, que defesa de penduricalhos trava avanço da reforma administrativa. E Senado aprova projeto que retira 5 bilhões da meta fiscal para gastos com a defesa. Sobre as eleições, polarização nacional se prepara para enfrentar Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. E o governador ainda não se definiu, mas candidatura ao Senado é esperada por adversário. E ainda falando sobre as eleições, na Indonésia, Lula diz que vai disputar a reeleição em 2026. Ele afirmou que vai disputar esse quarto mandato em encontro com o presidente indonésio. E Boulos diz que será ministro até o fim do mandato de Lula e deve ficar fora das eleições em 2026. E no Rio de Janeiro, Eduardo Paes tenta atrair PL para aliança ampla em 2026. E sobre a vaga no Supremo Tribunal Federal, Pacheco defende limites a decisões monocráticas. Sobre o Judiciário, maioria dá aval para a nomeação de parentes até terceiro grau. E Lindenberg tenta levar a plenário arquivamento de cassação contra Eduardo Bolsonaro. E nas redes sociais, Flávio Bolsonaro diz para os Estados Unidos atacar barcos com drogas no Rio de Janeiro. Também temos aqui um destaque que todas as decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal são colegiadas, defende o ministro Flávio Dino. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta segunda edição pelo site do jornal O Globo. Logo no início aqui do site, temos um destaque falando sobre economia. Com exceção para a defesa, gastos
fora da meta fiscal podem superar 150 bilhões em 3 anos. Para os especialistas, excesso de despesas fora do arcabouço tira a credibilidade e também limitam a eficácia das regras orçamentárias do país. E Miriam Leitão escreve o seguinte texto: exceções em série corroem a credibilidade do arcabouço fiscal. Agora, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, ida de Fux para a segunda turma gera debate sobre o caso Bolsonaro. Auxiliares do Supremo Tribunal Federal avaliam que caberá à primeira turma decidir sobre o recurso, mas a Corte tem precedente diferente. E na Ásia, Lula afirma estar otimista para encontro com Trump, que não existe veto a nenhum assunto. O presidente brasileiro garantiu não haver veto a qualquer assunto que o colega americano colocar à mesa. Agora, temos aqui um destaque sobre jurados de morte. O Ministério Público de São Paulo faz uma operação contra plano do PCC para matar autoridades. Investigações da Polícia Civil revelaram a existência de uma célula criminosa que levantava detalhes sobre as rotinas de autoridades públicas e também rotinas familiares. Aqui nesta matéria nos informa que o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil deflagraram hoje, nesta sexta-feira, uma operação contra um grupo ligado ao primeiro comando da capital, que planejava matar autoridades públicas. São cumpridos 25 mandados de busca domiciliar nas cidades de Presidente Prudente, Álvares Machado, Martinópolis, Pirapozinho, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes e Santo Anastácio. Aqui nos diz que entre os alvos dessa facção estava um promotor Lincoln Gaquia, que comanda o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, que é o GAECO do Ministério Público de São Paulo, lá em Presidente Prudente, e o coordenador de presídios no Oeste Paulista, o Roberto Medina. As investigações da Polícia Civil revelaram a existência de uma célula criminosa que levantava detalhes sobre as rotinas de autoridades públicas e familiares, com o objetivo de planejar atentados. E o Ministério Público de São Paulo descreve o grupo como altamente disciplinado e audacioso. E o Ministério Público, lá de São Paulo, descreve o seguinte: a célula operava sob rígido esquema de compartimentação, no qual cada integrante desempenhava uma função específica sem conhecer a totalidade do plano, o que dificultava a detecção da trama. Agora, de acordo com as investigações, os levantamentos em Presidente Venceslau foram encomendadas por Elison Rodrigo Bispo de Almeida, o corintiana, a Vitor Hugo da Silva, o VH ou o Falcão, como é conhecido, que coletou dados sobre Medina e familiares. Sérgio Garcia da Silva, o Messi, seria o responsável por fazer o mesmo na cidade de Presidente Prudente. E os envolvidos, aqui mencionados, são integrantes do PCC, com histórico de envolvimento no tráfico de drogas. E a análise de celulares já obtidos na investigação revelou prints e áudios que mostram negociações para a compra de fuzis. De acordo com as investigações, no celular de Messi foram encontradas prints com mapas indicando a localização de autoridades de Presidente Prudente, inclusive da sede do Ministério Público na cidade, onde Lincoln Gaquia atua. E outras autoridades monitoradas pelo grupo criminoso eram policiais militares que integram o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, na região. E aqui também nos informa que nesses celulares desses investigados, os policiais também já encontraram registros de pesquisas por carros com espaço para 7 ocupantes, com isso filme totalmente fechado.
Esse tipo de veículo, destacam os investigadores, já foi utilizado em outros ataques a autoridades. E as investigações começaram no mês de julho, após a prisão de Vitor Hugo da Silva, o VH, por tráfico de drogas. No celular apreendido com ele, foram encontradas mensagens que mostram o grupo criminoso tinha um extenso monitoramento da rotina de Medina, com fotos e vídeos de sua casa, de seu carro e também da rotina de sua esposa, além de outras autoridades como promotores e policiais. E nessas conversas, havia prints dos perfis das redes sociais de Medina e de sua esposa, relatos dos trajetos diários do casal de casa até o trabalho e também fotos das placas dos carros usados pelos dois. E ainda sobre o Lincoln Gakia, o promotor-alvo de plano do PCC para matar autoridades, vive com escolta há 20 anos e já disse temer por sua segurança após a sua aposentadoria. O promotor e o diretor de presídios do Oeste Paulista, Roberto Medina, tinham rotina monitorada por facção criminosa. E como vimos anteriormente, essa operação cumpre 25 mandados de busca e quebra de sigilo para investigar plano contra autoridades. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um caso de violência no Rio de Janeiro. Tiros em área boêmia do Leblon deixam homem ferido e carros perfurados. Sobre educação, edital do Ministério da Educação que facilita a oferta de cursos de medicina gera uma reação na rede privada. E rachaduras ameaçam um dos arranha-céus mais icônicos de Nova York. E o truque caseiro infalível que mantém as bananas frescas e amarelas por 16 dias. Temos também um destaque de caça do século passado, movido por inteligência artificial, os jatos mais velozes que já cruzaram os céus. Agora temos um texto, ainda falando sobre política, de Bela Megali. Juiz que abriu crise na Lava Jato, a Pio será investigado por tribunal após denúncia de furto de champanhes. E de olho nas eleições do próximo ano, Lula monta bunker de esquerda no Planalto e busca repetir fórmulas por 4º mandato. E aliados de Dino rompem com o governador do Maranhão após troca de acusações. Deputados próximos ao ministro do Supremo entregaram secretarias que ocupavam no governo de Carlos Brandão, que é o antigo vice. Rompimento preocupa Lula para 2026. E, no caso, essas acusações têm a ver com os grampos e documentos falsos no Supremo Tribunal Federal. Agora, um outro assunto, como é o anúncio com Ronald Reagan, que deixou Trump furioso e o fez suspender negociações comerciais com o Canadá. O vídeo editado exibe ex-presidente defendendo o livre comércio, que é a mensagem oposta à política protecionista dos Estados Unidos. Agora, um outro assunto, julgada no Camboja, a brasileira vítima de tráfico humano conhecerá veredito em novembro. Substâncias não especificadas foram encontradas na bagagem de Daniela Mares de Oliveira, de 35 anos, que acabou detida. A família afirma que drogas foram plantadas. Um outro destaque é para o filho de Cássia Eller. Chico lança álbum e canta Uma Nova Vida. Ele afirma que é uma loucura estar sóbrio. Temos também aqui um assunto para equilíbrio físico e mental na área de saúde, treino, meditação e dieta consciente. Conheça a rotina exigente do cantor Maluma para se manter em forma. Agora, Tiago Gomide escreve o seguinte texto. Da Fazenda do Viegas, em Senador Camará, ao Palacete São Cornélio na Glória, os patrimônios do Rio à beira do colapso. E o pior, tudo acontece diante dos nossos olhos.
Movimentos da sociedade civil tentam reverter a destruição, mas é como tentar segurar gelo sob o sol. E falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui mais um assunto. Flamengo vê com bons olhos a venda do Maracanã, diz relator do projeto na Alerj. Os deputados estaduais aprovaram a inserção do cartão postal na lista de imóveis que a casa autorizaria o governo do Rio a passar adiante. E ainda temos um destaque que o Ministério Público denuncia o deputado Lucas Bove e pede prisão preventiva por descumprir medidas protetivas de Cíntia Chagas. A promotoria acusa o parlamentar de perseguição, violência psicológica, violência física e também ameaça contra a ex-mulher. Um outro assunto é sobre o censo de 2022. Aqui diz que o Brasil tem 391 etnias indígenas declaradas e o São Paulo é o estado mais diverso. Aqui também nos informa que os Ticuna são o povo mais populoso do nosso país, mais superados pelos Guarani nos agrupamentos por identidades. E mais da metade dessa população indígena aqui no Brasil vive nas áreas urbanas. Agora, temos também outro destaque sobre São Paulo. Aqui diz que o sistema Cantareira chega ao nível mais baixo desde a crise hídrica de 2015. O maior sistema de mananciais paulista nunca esteve tão seco desde março de 2016, quando a região metropolitana saía de uma crise hídrica histórica. E sobre o Oriente Médio, o secretário de Estado dos Estados Unidos afirma que recusa do Hamas em se desarmar viola acordo em Gaza e forçaria uma imposição. Marco Rubio é a última autoridade americana de alto perfil a desembarcar no Estado judeu nesta semana, a fim de monitorar aí esse cessar-fogo na região. E sobre os 80 anos da ONU, aqui nesta matéria diz o seguinte: apesar de crise de credibilidade, ONU segue essencial na resposta humanitária global 80 anos após a sua fundação. Criada sob a influência do contexto pós-Segunda Guerra, a organização tem alcance incomparável. Perda de autoridade legal e moral do órgão, porém, é sem precedentes. Também temos aqui um destaque. Cindy Combs acorda com faca apontada para o pescoço em prisão de Nova York, afirma jornal. Também temos um destaque que família francesa sobrevive após barco ser afundado por orcas em uma viagem lá pelo Atlântico. E arqueólogos encontram um ovo de dinossauro de 70 milhões de anos, perfeitamente preservado. Agora, sobre o Rio de Janeiro, os imóveis do estado que foram colocados ou retirados pela Alerj da lista de autorização para venda. Também temos aqui um destaque para a rede criminosa. Esta matéria nos informa que um médico condenado por emitir falsos laudos para justificar cultivo de maconha é preso no Rio de Janeiro. Na prática, os documentos fraudados eram utilizados para mascarar atividades ilegais e obter vantagens financeiras indevidas. Agora também temos um texto de Anselmo Góes. Morte de influenciadora da Barra foi por intoxicação de monóxido de carbono, afirma laudo. E o outro destaque é na gastronomia. Curadoria serve prato campeão da Copa do Mundo do churrasco neste fim de semana lá no Rio de Janeiro. O público poderá provar a receita vencedora do campeonato nos Estados Unidos com a presença do chefe Diogo Teixeira nas 2 unidades na cidade. Agora também temos mais um assunto, que Bruno Gagliasso vence recurso de corretor que cobra 3 milhões de reais por venda de mansão. E quadro de Picasso, que é uma obra de 1919,
também avaliado em quase 4 milhões, é localizado em Madrid, após 2 semanas desaparecido. E que saiba quem é a mãe de Diogo, o primogênito de Marcelo Novaes, que gravou a vinheta de fim de ano da emissora. Agora, na editoria de Saúde e Bem-Estar, Anvisa suspende implantes hormonais e manipulados da empresa Elmeco. E dor após malhar nem sempre é sinal de bom treino. E veja o que é comum ou não. Ignorar sinais de lesão e confundi-los com dores musculares pode levar a lesões crônicas, desequilíbrios musculares, padrões compensatórios e também diminuição no desempenho. E Fiocruz relata o primeiro caso raro de encefalite associada à infecção por Zika no nosso país. O quadro grave foi diagnosticado em um jovem de 21 anos de Salvador que se recuperou, mas ficou com sequelas como dores de cabeça, lapsos de memória e também comprometimento cognitivo leve. E mais uma vez falando aqui sobre a presença de adolescentes nas redes sociais, um menino de 12 anos morre na Inglaterra ao inalar desodorante em um desafio do TikTok, conhecido como Chroming. O inquérito aponta intoxicação por butano e alerta novamente para riscos de tendências perigosas entre os adolescentes na internet. E aqui é a imagem do adolescente, o Oliver Gorman, de 12 anos, morreu em 5 de maio, no início deste ano. Um outro destaque, falando sobre esportes, é sobre o Flamengo. Bruno Henrique, Plata, Carrascal. Quem substitui Pedro entenda também a dor de cabeça para o Felipe Luiz. E com Nonato de volta e Ganso perto de ficar à disposição, Fluminense se aproxima de esvaziar departamento médico. E Maria Clara Pacheco conquista ouro no Mundial de Taekwondo e Brasil volta ao topo do pódio após 20 anos. E o que se sabe até agora sobre a investigação do FBI que ligou a máfia italiana a um esquema de apostas ilegais na NBA. Inclusive, até o momento, foram 31 pessoas presas. Na editoria de Negócios e Finanças, Justiça não decide sobre recuperação judicial da Ambipar, estende cautelar e tem dúvidas sobre foro do processo. E Azul atualiza plano de reestruturação no âmbito da recuperação judicial nos Estados Unidos e prevê saída no início de 2026. E sobre o petróleo em disparada, por que o barril ficou mais caro e qual o impacto sobre os combustíveis no Brasil? E os analistas avaliam. Agora, na coluna Valor Invest de hoje, temos aqui esta matéria dizendo que o Banco do Brasil realiza leilão com 199 imóveis em todo o país. As sessões acontecem nos dias 24, 28 e 31 de outubro, com lances já abertos pela internet. Nos assuntos internacionais, temos aqui sobre a tensão no Caribe, que os Estados Unidos anunciam exercícios militares com Trinidad e Tobago em meio à crise com a Venezuela. E um homem detona explosivo e mata 3 pessoas em uma estação de trem lá na Ucrânia. Um suspeito, que também morreu, havia sido detido anteriormente por tentar cruzar ilegalmente a fronteira. E 12 pessoas ficaram feridas. O presidente do Equador diz ter sido alvo de tentativa de envenenamento com 3 produtos químicos misturados a geleias e chocolates. De acordo com o mandatário, essas substâncias tóxicas foram colocadas em quitutes recebidos como presente. E é a segunda denúncia de atentado feita pelo governo em meio aos protestos indígenas. Também o jornal O Globo nos traz aqui uma análise. Novas sanções dos Estados Unidos miram na economia russa, mas o governo Putin se preparou para o golpe. Agora temos aqui uma matéria que trata da violência
contra os povos indígenas. Aqui diz que mais de 30 líderes indígenas foram assassinados no Brasil em 10 anos, de acordo com o relatório. Dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos também apontam um crescimento significativo da violência contra ambientalistas no país. Diego Cavalcante, quem é o personal trainer, esmagado por uma barra de ferro de 100 quilos em academia de Alagoas. O profissional de educação física atua em Maceió, é especializado em hipertrofia e emagrecimento e ganhou repercussão após um acidente durante o treino. E o outro destaque é sobre a noite que durou 10 dias em 1582, como o calendário gregoriano redefiniu o tempo. Aqui diz que milhões de europeus foram dormir no dia 4 de outubro e acordaram no dia 15. E essa reforma administrativa redefiniu a medição do tempo até hoje. E em busca do gelo mais antigo da Terra, cientistas encontram sedimentos escondidos na Antártida. E esse estudo revelou camadas profundas de sedimentos que podem comprometer a preservação de registros climáticos militares. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui esta matéria em destaque, que é sobre diplomacia. Lula diz que vai discutir taxações e lei Magnitsky com Trump. Ele afirma que houve um equívoco. O presidente ressaltou que não haverá tema que não possa ser discutido entre os dois países. Não existe veto a nenhum assunto. Agora, de acordo com os dados do IBGE, Brasília tem o terceiro maior número de línguas indígenas faladas no Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, a população indígena residente no Distrito Federal é de 5.811 pessoas. Gasolina registra queda temporária de preço em postos no Distrito Federal. Disputa entre postos iniciadas em Águas Lindas provoca uma queda temporária nos preços da gasolina lá no Distrito Federal, que chegam a R$ 5,89 em alguns pontos. Sobre os Estados Unidos, imagens aéreas mostram demolição da ala leste da Casa Branca. Quando o projeto foi revelado, em julho, Donald Trump disse que o novo salão de baile não interferiria no prédio atual. Na política nacional, temos aqui um projeto da anistia. Flávio Bolsonaro cogita negociar penas de condenados do 8 de janeiro. Agora, um outro assunto. O relator da reforma administrativa garantiu, em entrevista ao podcast do Correio, o seguinte: ampliaremos o Enem dos concursos. E uma outra matéria, blindagem Eduardo Bolsonaro expõe crise ética na Câmara. Na economia, cresce o número de idosos que voltam ao mercado de trabalho no Distrito Federal. E suspeitos planejaram executar promotor e diretor de presídio. Também na saúde, sobre insegurança alimentar, hortas urbanas promovem nutrição e saúde. Também temos um destaque sobre o metabolismo, que um estudo mostra quando a gordura rege o corpo. Agora, nas reportagens especiais da Terra do Meio, da Rio+20 à COP30, explosão de ameaças aterrorizam comunidades na Amazônia. Sobre o judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal forma maioria para dar permissão de nomeação de parentes em cargo político. E na CPMI, reação a críticas do ministro da Previdência. Também falando agora sobre o futebol internacional, aqui diz que a Conmebol vira refém do plano B na era das finais únicas. E sobre homenagem lágrimas, o ministro Dias Toffoli chora no Supremo.
Ele afirma que nós que sentamos nas cadeiras temos dimensão delas. O ministro se emocionou durante a homenagem por seus 16 anos de atuação na corte. E ele destacou o trabalho no Supremo e disse ter orgulho da Constituição brasileira. E também temos aqui um destaque para uma propaganda inusitada. A empresa alemã que fabrica a escada elevatória que foi usada no roubo lá em Louvre faz uma propaganda. Movimento rápido e silencioso. A empresa alemã fez uma publicação nas redes sociais promovendo a sua tecnologia silenciosa como um sussurro para quando você precisar se mover rápido. Agora em cidades, GDF envia proposta ao governo para reajuste de policiais penais. Próximo assunto é sobre o luto e dor. Uma lança atravessou meu peito, afirma a mãe sobre a morte do jovem Isaac Vinhena. E sobre o mercado de trabalho, agências do trabalhador oferecem 586 vagas de emprego nesta sexta-feira. E sobre um caso de violência, 3 homens são presos por assassinar um torcedor do Vasco dentro de um ônibus. Na área, temos aqui uma matéria que trata da cidadania. Um relatório do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios expõe desafios do Serviço Social Público do Distrito Federal. Também temos mais um caso de violência que um adolescente é morto a tiros em uma provável vingança no Sol Nascente. E o Hospital da Criança registra 13 casos de bactéria resistente em UTI. De acordo com a unidade de saúde, 12 dos casos foram assintomáticos e apenas um paciente apresentou indicativos de infecção e nenhuma morte até o momento foi informada. E Correio é finalista do Prêmio de Jornalismo. Sobre artes visuais, exposição reúne obras de crianças que criaram monumentos para o Distrito Federal. Nos assuntos de política, temos aqui a primeira, que o ministro Flávio Dino determina que os estados sigam regras de emendas federais. Já sobre o Congresso, o pessoal critica a urgência de projeto que cria a bancada cristã na Câmara. E sobre a CPMI do INSS, ex-procurador foge de perguntas sobre patrimônio. E Senado garante gratuidade para bagagem de 10 quilos. Falando agora sobre justiça para mulheres, a CCJ do Senado aprova PL que torna a misoginia crime de discriminação. Aprovado com 13 votos contra 2 em caráter terminativo, o projeto altera a lei do racismo para incluir a misoginia. Nos assuntos sobre Brasil, babá feita refém ficou com o bebê e foi amarrada com fio de nylon. E sobre caso de estelionato, o idoso cai em golpe ao pensar que se relacionava com a Juliana Paes. E em São Paulo, um motociclista morre ao ser atropelado e arremessado em poste. Policial militar salva cachorro de rua com massagem cardíaca. A ação rápida de sargento da Polícia Militar salvou a vida do cachorro em Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais. E especialista detalha essa convulsão. E neste vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver o cão caído ao chão, se debatendo antes de receber a ajuda do policial. Sobre telefonia, a Anatel torna obrigatória a autenticação de chamadas telefônicas até 2028. Com a nova resolução, grandes empresas de telemarketing terão de autenticar ligações e garantir identificação do número de origem. Sobre a economia, Fisco registra novo recorde de arrecadação no mês de setembro e crescem custos no tratamento contra o câncer de próstata. Agora em São Paulo, temos aqui iPhone por R$300. Lances para o leilão da Receita começam.
E sobre a transição energética, temos aqui esta matéria, que o Fórum CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, debate os caminhos do Brasil para a descarbonização. Políticos e empresários defendem uma transição energética gradual sem comprometer o desenvolvimento do país. Agora, nos assuntos internacionais aqui do Correio, a Índia testa semeadura de nuvens para lutar contra a poluição. E missa em latim virou campo de batalha e teste para Leão 14. E Donald Trump rompe negociações comerciais com o Canadá. Sobre o Equador, o presidente denuncia tentativa de envenenamento. Esta é a segunda denúncia apresentada pelo governo sobre tentativas de atentar contra a vida do presidente. No caderno Ciência e Saúde, quais são os melhores alimentos para comer antes de treinar pela manhã? A alimentação pré-treino é uma das partes mais importantes da rotina de quem faz exercício regularmente. Agora, sobre o meio ambiente, planeta à beira do abismo. Metas do Acordo de Paris não serão atingidas, afirma a ONU. E especialista comenta em entrevista ao CB Saúde avanços no combate ao Alzheimer. E de acordo com James Webb sobre exploração espacial, acabamos de presenciar a maior explosão cósmica. A concepção artística foi feita pela inteligência artificial do evento batizado de GRB. Agora sobre esportes, CBF cria grupo de trabalho para debater melhorias na arbitragem e FIFA homenageia 10 técnicos do Mundial e Tite é o único brasileiro. No skate, como foi pensada a pista das finais do STU no Parque da Cidade. E Palmeiras vê fim de invencibilidade e sofre uma derrota histórica. Já na seção de Educação em Carreira, Banco Central convoca excedentes para programa de capacitação. Sobre câmeras nas escolas, Simpro diz que PL é inconstitucional e vai à Justiça. E sobre o Enem 2025, locais de prova são divulgados e veja também como consultar. E antes de darmos continuidade com os destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, no site de notícias do Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria na editoria de política. Messias liderou greve contra a gestão de Toffoli, de quem poderá ser colega no Supremo Tribunal Federal. Favorito de Lula para a corte, organizou a paralisação de servidores da AGU em 2008. Agora falando sobre o Pernambuco,
João Campos turbina a gestão de olho na eleição para governador, antes de vice assumir no Recife. O prefeito quer fazer inaugurações e lançar novos programas até abril do ano que vem. Sobre a ditadura militar, o antissemitismo marcou a ditadura e o comandante do DOI-CODE em que Herzog foi morto. Chefe do Complexo Paulo em 1975, Aldir Maciel discriminou judeus em entrevista, em linha com o documento do regime. Troca de turma de Fux dá força para Cássio em novo arranjo no Supremo. O ministro é visto como um pêndulo e pode ter votos decisivos em colegiado dividido. Governo não paga nem 5% das emendas e Congresso reclama de ritmo lento. Emendas de comissão que não têm pagamento impositivo começaram a ser destravadas em setembro. E Getúlio Vargas, o presidente mais longevo do Brasil. Ao todo, o gaúcho, que também foi ministro da Fazenda, ficou no poder por 18 anos. Frente parlamentar que apoia empreendedorismo rompe acordo com o Instituto Empresarial. Grupo parlamentar que ficou incomodado com decisão do Instituto Unidos Brasil de apoiar criação de outra frente. Sobre o Judiciário Brasileiro, Supremo Tribunal Federal tem maioria para consolidar permissão de nomeação de parentes para cargos políticos. A decisão de repercussão geral trata da lei de Tupã, que permitia parentes do prefeito no secretariado. E o ministro Dias Toffoli completa 16 anos no Supremo e chora ao falar da sua trajetória em participação por vídeo. O ministro chamou os integrantes da corte de sacerdotes da guarda desta Constituição. E coordenadora na gestão Nunes diz que MDB prestigia a diversidade. Léo Áquila afirma que na Prefeitura de São Paulo tem autonomia para a tomada de decisões e projetos da área. E aqui temos as 5 matérias mais lidas pelo público da Folha de São Paulo, na editoria de política. A primeira é sobre o STF, que a troca de turma de Fux dá força para Cássio em um novo arranjo no Supremo Tribunal Federal. Já a segunda matéria mais lida, João Campos turbina a gestão de olho na eleição para governador, antes de vice assumir no Recife. Já a terceira matéria mais lida é sobre a ditadura militar, que o antissemitismo marcou a ditadura e comandante do DOI-CODE, em que Herzog foi morto. A quarta matéria mais lida é sobre o julgamento do ex-presidente. Moraes terá margem restrita para decidir sozinho sobre Bolsonaro, após acórdão do Supremo Tribunal Federal. E a quinta matéria mais lida também é sobre o Judiciário Brasileiro. Mudança de turma de Fux no Supremo cria impasse sobre recursos de Bolsonaro e relatoria da Lava Jato. Agora no Estadão, no site de notícias desta sexta-feira, temos aqui um grande destaque para a tecnologia. Médico que atende com IA e advogado que desenvolve robô, o que muda em profissões tradicionais. Em alguns casos, a tendência é de que novas funções sejam criadas ou adaptadas. Outras devem ser extintas pela automatização. E o Estadão traz uma reportagem da série O Trabalho na Era da Inteligência Artificial. E a Amazon quer eliminar até 500 mil empregos ao adotar robôs em 75% de suas operações. E os profissionais que trabalham com a tradução perdem trabalho para IA e fazem a transição de carreira para conseguir se realocar no mercado de trabalho. E cursos de Direito e Medicina são perda de tempo. Isso de acordo com o ex-executivo do Google. Agora temos aqui um assunto. Traficantes são vítimas de usuários de drogas também. Diz Lula ao criticar política de Trump contra cartéis na América Latina.
Sobre a segurança do Pix, entenda como o dinheiro circula, táticas de criminosos e as novas regras do Banco Central contra golpes. Autoridades aceleram ações após ataques a fintechs ligadas ao sistema de pagamentos. E novas medidas de segurança poderiam ter evitado crimes recentes. E a especialista Marília Fontes afirma: não invista em crédito privado. E Pix parcelado versus o cartão de crédito, que dizem os especialistas sobre o novo corrente. E ataques no Pix e no sistema financeiro expõem falha estratégica. Os especialistas, mais uma vez, dão dicas de proteção. E o diretor de Associação de Bancos afirma: podemos esperar mais iniciativas do Banco Central em breve, aqui fazendo menção à segurança do Pix. Sobre o crime organizado, Operação Desarticula, um novo plano do PCC para matar promotor e diretor de presídios em São Paulo. Já na seção de opinião, temos o primeiro texto: para que serve a ONU? A organização chega aos 80 anos com a autoridade moral corroída e utilidade prática em dúvida. Já o segundo texto, o jornal escreve o seguinte: os tartufos petistas. Sem procurar entender de verdade os evangélicos, Lula e o PT trabalham apenas para cooptá-los. Também temos aqui um assunto sobre um crime sem autores, que é o terceiro e último texto de opinião em destaque pelo Estadão. Vítimas do incêndio do Ninho do Urubu foram traídas 2 vezes, pelo Flamengo e pelo Estado. E agora uma próxima matéria sobre a criminalidade em São Paulo. Rendida, vítima ensina bandido armado a desbloquear celular em rua marcada por assaltos em São Paulo. E também porque Bela Vista tem uma das maiores altas de furto lá no estado paulista. E sobre a era do clima, como a região da Transamazônica foi de polo do desmatamento para fábrica de chocolate. E Mauro Betting escreve o seguinte sobre esportes: Palmeiras faz a pior partida em quase 5 anos de Abel em plena semifinal da Libertadores. Já no site de notícias do Supremo, julgamento sobre nomeação de parentes para cargos políticos será retomado na próxima quarta-feira, dia 29 de outubro. Caso concreto envolve lei do município de Tupã, que admite nomeação de parentes para secretário municipal. E ainda temos aqui a notícia que o Supremo retoma o julgamento sobre omissão do Congresso em regulamentar imposto sobre grandes fortunas. A sessão foi dedicada à manifestação do PSOL, autor da ação. E relator determina a notificação de Paulo Figueiredo por meio de cooperação com Justiça dos Estados Unidos. Um dos denunciados por tentativa de golpe de Estado, Figueiredo mora nos Estados Unidos e o processo ficará suspenso até que a notificação seja efetivada. E sobre as emendas parlamentares, estados e municípios devem adotar modelo federal de transparência. A decisão do ministro Flávio Dino estende aos entes federados a obrigação de respeitar, na execução de emendas locais, modelo de transparência e também rastreabilidade fixado a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Um outro assunto é que em um encontro internacional, o ministro Alexandre de Moraes fala sobre o papel do Supremo nas relações civis. O vice-presidente da Corte participou do segundo dia do 30º Encontro de Tribunais Constitucionais da América Latina e do Caribe. E os destaques da Rádio Justiça: tutores de cachorros são condenados por ataque a moradora de condomínio no Distrito Federal. E ainda na programação desta sexta-feira, um debate sobre os impactos da desinformação. Supremo julga inconstitucional reajuste diferenciado de servidores do Executivo de Minas Gerais.
a Assembleia Legislativa mudou a proposta original do governador sem estimativa de impacto orçamentário. E o plenário celebra 16 anos de atuação do ministro Dias Toffoli no Supremo. O pronunciamento do ministro Edson Fachin, que é o presidente do tribunal, destaca a trajetória de Toffoli, marcada pela defesa da Constituição, da democracia e dos direitos humanos. E aqui também nos informa que o Supremo vai discutir se período da licença maternidade pode ser concedido a homem que integra casal homoafetivo. Agora, essa controvérsia, que teve uma repercussão geral reconhecida, envolve um servidor que teve negada a licença maternidade após a adoção de uma criança. E no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui um destaque para uma matéria internacional. Trump diz que Israel não irá anexar a Cisjordânia ocupada e a votação preliminar que aconteceu no parlamento israelense aprovou essa anexação. Porém, Donald Trump diz que não. Agora, no judiciário, Samarco e Vale são multadas em mais de 1,8 bilhão de reais. Essa multa é aplicada por deduzir impostos da tragédia de Mariana. Também temos uma matéria como destaque para a fala de Trump. Não é preciso declaração de guerra contra cartéis de drogas. Sobre direitos humanos, Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5. E ainda, beneficiários com NIS final 5 recebem auxílio gás nesta sexta-feira. E Receita abre consulta a lote da malha fina do imposto de renda. Uma ação contra roubo de celulares no Rio de Janeiro prende quase 700 pessoas. E vacinação despenca na Maré em dias de operação policial, aponta a Unicef. E faculdade da USP rompe convênio com uma universidade de Israel. E a Anvisa proíbe lote falso de chá e suplementos inseguros para o consumo. E por último, sobre meio ambiente, a revista The Economist elogia ações do Brasil para salvar as florestas. O editorial diz que estratégias devem ser replicadas em outros países. Esses foram os principais destaques nos sites dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a sua companhia e também fica mais uma vez o convite para você acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima.